é muito importante que fique claro que qualquer coisa que eu queira mudar na minha vida, imagina na vida de outra pessoa, né? No caso, o meu bebê, existe um processo, existe um tempo que eu preciso entender que aquilo vai levar para eu conquistar o que eu desejo. E quanto mais associações um bebê tem, quanto mais difícil tá a minha realidade, quanto mais complicado tá, é lógico que mais vai demorar, às vezes, para esses resultados chegarem. Mas por que eu criei os 7 passos? Para que seja entendido o que precisa estar organizado, qual tijolinho eu tenho que colocar primeiro para eu ir construindo a minha casinha. Porque não adianta eu, com uma rotina totalmente desestruturada, com um bebê que mama a cada 2 horas, né, um bebê maior, né, que mama a cada 2 horas, querer tirar a associação de mamar para dormir. Porque imagina, se ele está acostumado a mamar muito, eu vou de repente querer que ele não mame justo para dormir. Então ele não tá nem com essa mamada, com essa amamentação organizada. É um bebê que tá altamente apegado em mim, apegado a essa realidade, a essa rotina. Eu não tenho como partir para tirar a associação de mamar para dormir. Então, eu preciso ir construindo isso. Eu preciso entender onde eu tô. Eu preciso ajustar o ambiente. Eu preciso lidar com minhas questões emocionais. Eu preciso organizar essa rotina. É um passo a passo. Não quer dizer que para você chegar no passo seguinte, para você escutar e começar a colocar ele em prática, você já vai estar com aquele passo anterior completamente resolvido. Mas você tem que ter começado, você tem que ter entendido como funciona e você tem que ter começado a colocar em prática. Então, e você tem que entender também se é o momento para colocar o passo seguinte em prática. Você estar aprendendo de que forma fazer não quer dizer que já vai colocando tudo em prática numa avalanche de mudanças. É porque precisa cada passo ser compreendido. Eles vão acontecendo um de cada vez, mas eles vão, ao longo do processo, se misturando. Eles vão, em algum momento, passando a caminhar juntos. É um em seguida do outro, eu não posso começar pelo 6 para voltar para o 2, mas a partir do momento que aquilo está desenrolando, eles vão caminhando juntos. Então eu não terminei de organizar ainda a rotina, porque o meu bebê tem associação de mamar para dormir. Então eu preciso descobrir a forma de conciliar essas coisas. Preciso entender o que é explicado em cada aula, para também adaptar de acordo com a minha realidade, com aquilo que eu vi no primeiro passo, e ver de que forma eu posso melhorar. Então, né, vendo bem essa questão assim, como eu vou organizar as mamadas se o meu bebê tem associação de mamar para dormir, né? Precisa ficar entendido o que eu faço para começar a organizar essa rotina. Que é estipular o horário de ir pro berço, o horário de sair do berço, né? Eu preciso que essa mamada do início do dia seja muito efetiva. Eu preciso que ela seja muito boa, porque ela vai me permitir ir guiando o resto da rotina. Ir entendendo que se daqui 1 hora o meu bebê for dormir, ele não precisa encher a barriga para pegar no sono. Né? Então eu vou de repente deixar ele mamar para se acalmar, mas ele não vai poder nesse momento estar enchendo a barriga, porque não encheu na hora que saiu do berço. Ele precisa ter enchido a barriga e realmente aquela mamada que vai acontecer antes de ele ir dormir, ela é só para acalmar. Então ela não vai ter feito tanta diferença. Entende? Porque eu já garanti que a primeira foi bem efetiva. Então essa antes da primeira soneca, por exemplo, ela vai ser rapidinha, só realmente para se acalmar e pegar no sono. E isso vai se repetir ao longo do dia. Então, né, de acordo com a idade do seu bebê, de acordo com a sua realidade, né, você vai pegar qual é a rotina ideal, de acordo com o que você entendeu ali da minha explicação, e você vai colocar isso no papel. Então, se o seu bebê tem mais de 6 meses e ele acorda às 6h30 e faz essa mamada bem caprichada, a próxima mamada dele vai ser às 10h30. A próxima mamada bem caprichada.
Então, se nesse intervalo, tudo bem acontecer agora, durante o processo, essa mamada antes da soneca, para acalmar. Mas se eu focar em todas as mamadas dos intervalos certos, né, serem bem efetivas, entende que eu vou construindo esse novo hábito, mesmo que eu ainda esteja mantendo a associação de mamar para dormir. O que não pode é todas as mamadas serem iguais. O que não pode é qualquer coisa que acontece eu continuar amamentando para resolver um choro. Eu preciso entender o que é aquele choro. Eu preciso entender o que é aquela necessidade, suprir aquela necessidade. Então, nesse intervalo, por exemplo, das 6h30 até as 10h30, se outra coisa acontece que não é essa necessidade de mamar para dormir, porque o bebê ainda tem associação, eu não vou dar o mamar, porque ele está acostumado e porque ele está chorando. Eu preciso começar já um processo de acalmar o meu bebê, de ajudar o meu bebê a se acalmar de outra forma. E por isso que é tão importante eu trabalhar o meu emocional, né? Para eu entender que eu não estou causando um mal para o meu filho. Justamente eu não fazer isso me causa um mal. Porque eu fico esgotada, eu posso entrar em depressão, eu fico, né, totalmente... eu crio uma dependência do meu bebê de a todo momento precisar de mim para se acalmar. E no fim das contas eu não tô bem. Eu tô querendo suprir no meu bebê uma coisa que eu não tô suprindo. Eu tô querendo que ele não chore dando peito, porque eu sinto que se eu não der, eu estou sendo uma mãe ruim. Mas por eu estar conduzindo dessa forma e me fazendo mal, e eu não estar bem para cuidar do meu bebê, eu estou causando um mal para ele. Porque o que eu sinto, eu passo para o meu filho. E talvez é justamente por esse meu, né, por essa minha falta de capacidade emocional de lidar com isso, isso reflete no meu bebê e faz com que ele gere uma necessidade maior de se acalmar mamando, de estar comigo, de ter esse relacionamento que não é bom para nenhum dos lados. Então precisa começar de algum ponto. Por isso que é legal você entender o horário de ir dormir e o horário de sair do berço. Precisa entender que esse dia ele precisa começar bem. Ah, mas é que o meu bebê mama a noite inteira, então ele mamou ali às 5 horas e às 6h30 ele não faz uma mamada efetiva. Então tá. Então às 5 horas, mesmo que o seu bebê acorde e você sabe que ele não tá com fome, pela idade, porque ele mamou faz pouco tempo, por mamar a noite inteira, pelo motivo que for, você sabe que ele não tá com fome, você não vai dar o mamar. Nem que você tenha que levantar e tirar ele antes do berço. Você vai distrair esse bebê de outra forma. Você vai começar o dia dele mais cedo para que você passe ao longo dos dias a estabelecer essa excelente mamada às 6h30, 7 horas da manhã, no horário que é para começar o dia. Entende? Então, o que vai acontecer? Você vai construindo tijolinho após tijolinho. E você vai vendo mudança. E é isso que eu quero que vocês criem, essa autonomia de entender assim, o que eu posso fazer. Se eu tenho que fazer isso para o dia começar bem, o que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar essas mamadas de antes para elas não interferirem? Então, de repente, até eu despertar, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Até eu despertar, não, mas eu pegar esse meu bebê, mesmo que ele não chore, mesmo que ele não acorde, às 4 horas da manhã, e amamente. E aí amamente bem. Para que às 5 horas, se ele acordar, eu não precise dar o mamar, porque eu sei que não é fome. Então, se eu tiver que tirar esse bebê do berço, começar o dia dele antes, eu não vou amamentar. Eu vou amamentar ele às 6h30, 7 horas, quando for para o dia começar. E isso é ao longo do dia inteiro. De que forma você vai trazer isso? Só que o passo anterior a esse, ele é muito importante. Porque ele fala do emocional. Eu preciso tentar fazer um esforço para que o meu dia seja um pouco mais leve. Para que, assim,
não é que vai ser propriamente mais leve, tá? Mas a forma de eu encarar aquilo, na hora que eu pegar o meu bebê no colo, eu tentar passar para ele uma coisa boa. Eu não pegar ele com inquietação, com irritação, com afobação, com ansiedade, com preocupação, com medo, com... Meu Deus, será que vai dar certo? Eu pegar o meu bebê e pensar assim, não, eu preciso que isso mude, eu preciso mudar esse padrão que se estabeleceu. Então eu vou pegar o meu bebê de uma forma diferente, eu vou fazer um esforço, eu vou pensar no amor que eu sinto, eu vou olhar pra ele, entender que ele é um bebê e que ele precisa de mim. Eu vou pegar ele com amor, eu vou olhar pra ele, eu vou sorrir, eu vou deixar o amor falar mais alto naquele momento do que o meu cansaço, do que o meu desânimo, do que o que quer que você esteja sentindo. Para que naquele momento eu consiga ser capaz de fazer o que precisa ser feito. E a cada dia eu dou um passinho a mais, eu conquisto uma coisa a mais e vou construindo isso. Então, não, você não vai conseguir organizar a rotina agora sem ter tirado a associação de mamar para dormir. Mas você precisa, né, já estar no processo. Então, o que vai ser o seu foco? Você vai descobrir. Né? E é muito importante que esse dia comece com uma boa mamada. Com um café da manhã bom, se é o caso de um bebê de mais de 6 meses. Né? Então esse bebê mamou e ele tomou o café da manhã dele. Então ele precisar mamar para fazer a soneca 2 horas depois, ele não precisa, para a questão de estar com fome. Ele precisa daquele hábito que se instalou. Ele precisa desse conforto emocional que ele está tendo a necessidade de ter, talvez por uma desestrutura de tudo que está acontecendo ao redor dele, por você estar muito cansada, por você estar estressada, por você estar... Entende? Então, quando você estiver com o bebê, faça todo o seu possível, por mais difícil que seja, para passar o amor, para passar a segurança, para passar a confiança e para que isso vá sendo construído dia após dia.